Você já parou para pensar no que realmente significa ser salvo? Não estou falando de uma noção vaga, daquela ideia distante que flutua no ar das igrejas, mas de algo concreto, real, que muda tudo. O que é a salvação? E mais importante ainda, do que você precisa ser salvo? Essas perguntas não são simples curiosidades teológicas. São questões que tocam o centro da nossa existência, o núcleo do que significa estar vivo e ter um destino eterno. A Bíblia não nos deixa no escuro sobre isso. Ela é clara, direta e ao mesmo tempo profunda como o oceano. A salvação não é apenas um bilhete para o céu, como muitos pensam. Não é uma apólice de seguro espiritual que você contrata e esquece na gaveta. É algo muito mais grandioso, mais transformador, mais completo do que qualquer conceito humano poderia capturar. É uma mudança total de estado, de condição, de natureza. É passar da morte para a vida, das trevas para a luz. Antes de entendermos o que é a salvação, precisamos entender do que precisamos ser salvos. E aqui está a verdade que muitos preferem não ouvir. Precisamos ser salvos de nós mesmos, da nossa própria natureza caída, do pecado que habita em nós desde que nascemos. Paulo, o apóstolo, escreve em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há exceção. Não há quem seja bom o suficiente, justo o suficiente, íntegro o suficiente para se apresentar diante de Deus por seus próprios méritos. O pecado não é apenas uma lista de coisas ruins que fazemos. Pecado é uma condição, um estado de separação de Deus. É como uma doença terminal que afeta toda a humanidade, e nenhum esforço humano, nenhuma boa obra, nenhuma disciplina espiritual pode curá-la. Precisamos de intervenção divina. Precisamos de um Salvador. E é aqui que a história da salvação começa a se desenrolar de maneira maravilhosa e misteriosa. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, preparou um plano desde antes da fundação do mundo. Ele não foi pego de surpresa pela queda do homem. Ele sabia, e ele já tinha a solução. Essa solução tem um nome: Jesus Cristo. João 3:16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a essência da salvação. Deus deu, nós recebemos. A salvação é um presente, não um prêmio. Efésios 2:8 e 9 deixam isso cristalino. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça. Essa palavra pequena carrega um peso enorme. Graça significa favor imerecido, algo dado gratuitamente, sem que tenhamos feito nada para merecer. A salvação não é conquistada, é recebida. Não é alcançada, é aceita. Não é ganha, é dada. John Piper, pastor e teólogo conhecido por seu ensino sobre a centralidade de Deus em todas as coisas, costuma dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. A salvação, portanto, não é apenas sobre escapar do inferno ou ganhar o céu. É sobre encontrar nossa verdadeira satisfação em Deus, sobre viver para a glória dele. É uma restauração de relacionamento, uma reconciliação entre o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho perdido. Mas como essa salvação acontece? Como esse presente chega até nós? A resposta é: pela fé. Não uma fé vaga, não uma esperança nebulosa, mas uma fé específica em Jesus Cristo. Atos 4:12 proclama: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único caminho. Isso pode soar exclusivo demais para alguns, mas é a verdade bíblica. Não há plano B, não há rota alternativa. A fé salvadora não é apenas concordar mentalmente com fatos sobre Jesus. Até os demônios acreditam que Jesus existe, diz Tiago. Fé salvadora é confiança, é entrega, é rendição. É dizer: Senhor, eu não posso salvar a mim mesmo. Eu confio totalmente em você e no que você fez por mim na cruz. É uma mudança de direção, um voltar-se de si mesmo para Cristo. Os teólogos chamam isso de conversão. Os evangelhos chamam de arrependimento e fé. Paul Washer, pregador conhecido por suas mensagens poderosas,
sobre o genuíno evangelho, frequentemente alerta sobre uma fé superficial que não salva. Ele insiste que a verdadeira salvação sempre produz transformação. Se alguém afirma ter fé em Cristo, mas sua vida permanece totalmente inalterada, sem fruto algum de arrependimento, há motivo para questionar se essa fé é real. A salvação não é apenas uma transação legal nos céus, é uma transformação espiritual na terra. Quando uma pessoa é verdadeiramente salva, algo extraordinário acontece. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. O Espírito Santo vem habitar em nós, nos dá uma nova natureza, novos desejos, uma nova perspectiva. 2 Coríntios 5,17 nos assegura: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa transformação não significa que nos tornamos perfeitos instantaneamente. Longe disso. Ainda lutamos contra o pecado, ainda falhamos, ainda caímos. Mas algo mudou fundamentalmente. Agora há uma batalha interior. Agora há convicção quando pecamos. Agora há desejo de crescer em santidade. A salvação tem 3 tempos. Fomos salvos da penalidade do pecado quando cremos. Estamos sendo salvos do poder do pecado enquanto vivemos. E seremos salvos da presença do pecado quando Cristo voltar. Olhe para a história de Zaqueu, um homem pequeno em estatura, mas grande em ganância e desonestidade. Um coletor de impostos desprezado por todos. Mas quando Jesus entrou em sua casa, tudo mudou. Zaqueu não foi ordenado a devolver 4 vezes o que havia roubado. Ele quis. Ele ofereceu. A salvação produziu fruto imediato em sua vida. Esse é o padrão. Salvação real produz mudança real. Não perfeição, mas direção. Não imunidade ao pecado, mas sensibilidade a ele. Pense também no ladrão na cruz ao lado de Jesus. Um criminoso condenado, com horas de vida pela frente. Ele não teve tempo de ser batizado, de frequentar uma igreja, de fazer boas obras. Ele simplesmente reconheceu quem Jesus era e clamou por misericórdia. E Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra a natureza da salvação. Não é baseada no que fazemos, mas em quem Cristo é e no que Ele fez. É recebida pela fé, não conquistada por esforço. A salvação é completa em Cristo. Ele viveu a vida perfeita que não pudemos viver. Ele morreu a morte que merecíamos morrer. Ele ressuscitou para nossa justificação. Romanos 5,8 declara: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele morreu por nós quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é graça, isso é amor, isso é salvação. Mas a salvação não é apenas uma experiência passada, é uma realidade presente e uma esperança futura. Filipenses 1,6 nos encoraja: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não nos salva e então nos abandona. Ele nos guarda, nos sustenta, nos transforma dia após dia. A salvação é um processo contínuo de santificação, de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E aqui está a beleza disso. A salvação não é um fardo pesado que carregamos sozinhos. É uma jornada que fazemos com o próprio Deus habitando em nós. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos deixa. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso guia, nosso mestre. Somos selados com o Espírito, marcados como propriedade de Deus, garantidos até o dia da redenção final. Então, o que isso significa para você hoje? O que isso muda na maneira como você vive? A salvação não é apenas um conceito teológico para ser estudado e arquivado. É uma verdade que deve permear cada área da sua vida. Se você já foi salvo, se já colocou sua fé em Cristo, então você não vive mais para si mesmo. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sua vida agora tem um novo propósito, uma nova direção, um novo significado. Isso se traduz nas pequenas coisas do dia a dia.
na maneira como você trata as pessoas ao seu redor, na honestidade com que conduz seus negócios, na paciência que demonstra em meio às frustrações, no perdão que oferece quando é ferido, na esperança que mantém mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A salvação não é apenas sobre o destino eterno, é sobre a transformação presente. É sobre viver como filho de Deus aqui e agora. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, se ainda está buscando, ainda questionando, ainda lutando com dúvidas, saiba disso. Deus não se esconde dos que o buscam sinceramente. Jeremias 29:13 promete: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A salvação está disponível para você agora mesmo, não amanhã, não quando você estiver melhor, não quando você tiver resolvido todos os seus problemas. Agora, Jesus chama: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A salvação é simples o suficiente para uma criança entender, mas profunda o suficiente para um teólogo passar a vida inteira explorando. É recebida em um momento, mas vivida por toda a eternidade. É gratuita, mas custou tudo a Jesus. É pessoal, mas tem implicações cósmicas. É um mistério, mas é claramente revelada. É dom de Deus, mas exige nossa resposta. É sobre escapar da condenação, mas é ainda mais sobre entrar em comunhão com o Criador. Deixe que essa verdade se assente em seu coração. Você foi criado para conhecer a Deus. Você foi feito para ter comunhão com Ele. O pecado quebrou isso, mas Cristo restaurou. A salvação está disponível. A porta está aberta. O convite está feito. A pergunta é: você vai entrar? Você vai confiar? Você vai render sua vida àquele que deu a vida dele por você? Não há decisão mais importante que você pode tomar. Não há escolha que terá consequências mais eternas. A salvação, segundo a Bíblia, é isto: Deus, em sua infinita misericórdia e amor, providenciando um caminho para que pecadores perdidos sejam reconciliados com Ele através da fé em Jesus Cristo. É a maior história já contada, o maior resgate já realizado, o maior amor já demonstrado. É a resposta para a pergunta mais profunda da alma humana: como posso estar certo com Deus? E a resposta é clara: através de Jesus, somente Jesus, sempre Jesus. Que essas verdades não sejam apenas palavras que passam pelos seus ouvidos, que elas penetrem em seu coração, transformem sua mente, mudem sua vida. Que você não apenas saiba sobre a salvação, mas que você a experimente, que você a viva, que você a compartilhe. Porque essa mensagem de salvação não é apenas para você. É para um mundo perdido que precisa ouvir que há esperança, que há redenção, que há um Salvador. Viva à luz dessa verdade. Caminhe na liberdade que Cristo conquistou para você. Descanse na segurança de que aquele que começou a boa obra em você a completará. E enquanto caminha, deixe que sua vida seja um testemunho da graça transformadora de Deus. Que outros vejam em você a diferença que Cristo faz. Que sua paz em meio às tempestades, sua esperança em meio às dificuldades, seu amor em meio aos conflitos, aponte para algo maior, para alguém maior. A salvação é real. Cristo é vivo. O Espírito está trabalhando. E você é convidado a fazer parte dessa história extraordinária de redenção. Não deixe passar essa oportunidade. Não endureça seu coração. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de responder ao chamado de Deus. Que você possa dizer com convicção e alegria: eu sou salvo pela graça através da fé em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Queremos orar por você e por sua família. Se você conhece algum parente próximo ou alguém querido que está passando por alguma dificuldade, deixe o nome também. Vamos levar essas necessidades em oração diante do trono da graça. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Que Deus abençoe você ricamente.